da igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Com muita alegria e nervosismo também, que eu estou aqui, mas com o coração grato ao Senhor. Amém? Aonde eu for, eu sempre vou falar e vou honrar a SAF. Sempre foi o ministério da igreja que eu mais... Me desculpe os outros que eu já passei, logicamente, só não pelo dos homens, né? Dentro da CPI, mas é o ministério que eu mais tenho amor, né? Se eu olho para trás e olho para hoje, e se eu estou de pé, foi por conta das irmãs da SAF, das orações. Se a minha casa hoje serve ao Senhor, foi por conta das orações de mulheres fiéis ao Senhor. E tudo começou aqui, né? Tudo começou aqui, se estendeu para lá. E a minha história principal com a SAF, logicamente, é em Arapiraca. Mas em todas as estações da minha vida, elas estiveram presentes, né? Vocês também estiveram presentes. Abençoaram muito a minha vida, abençoa e a minha casa também. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vi o tema, eu disse que tema bonito. Mas também eu pensei, mas o que é que eu vou falar sobre esse tema? Para não ficar tão repetitivo, do que a gente ouve falar sobre florescer, né? E eu já senti muita presença de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só peço que Ele possa continuar falando comigo e com você essa noite. Eu tinha planejado falar principalmente sobre a parábola hoje e amanhã a gente conversar sobre o que eu vou conversar hoje, mas eu não consegui adiante. E aí eu inverti os planos. Nós vamos falar mais propriamente sobre o tema essa noite, sobre florescendo em todas as estações. Amém? É Lucas, o capítulo 13, que a gente já leu. E a gente vai relembrar o que já foi lido. Vou ler uma vez, depois a gente vai passar também por outros textos. Lucas, o capítulo 13, a partir do 6 ao 9. Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. Porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem. Se não, então depois tu a cortarás. Amém? Louvado seja o Senhor. E na nossa vida, irmãos, irmãs, a gente passa por várias etapas, né? E a gente vai vendo essas etapas e a gente hoje vai falar dessas etapas como estações. E a gente que é mulher tem uma capacidade incrível de viver as estações. Parece que um dia só a gente vive todas as estações, né? Porque a gente acorda de um dia e parece que de um jeito, se não tiver cuidado, a gente já passou pelas 4 estações do ano. É um ano o período das estações, né? As 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Mas a gente tem essa capacidade. A gente acorda na primavera, né? Ou no verão, abre as janelas, né? Tem dias que a gente está assim disposto, já pensa na faxina que vai fazer, no exercício que quer, né? Deixar em dia. Tem dia que a gente acorda assim. Mas aí vai passando as horas e aí a gente já fez uma boa parte, já cuidou de si, já se exercitou, já adiantou um monte de coisa em casa, do trabalho. E aí começa a soprar um ventinho mais forte. As folhas começam a cair. Aí a gente já começa, muitas vezes, a nossa boa aparência, aquele sorriso já começa a virar um bico, né? Facilmente a gente faz isso. Eu sei que eu faço muito, né? Estou rindo, de repente já estou bicuda. E aí começa as folhas a irem caindo.
As noites parece que ficam mais longas, a noite parece que fica mais longa, a gente se estressa com isso, não sei. Mas chega depois, mais um pouquinho, a gente estava bicuda, estava tudo meio acinzentado, mas recomeça aí a gente se animar com os frutos, né? A gente está ficando alegre de novo. E a gente tem essa capacidade. Só que isso cansa a gente mais rápido. Porque a gente não precisava viver as 4 estações no dia só. Coisa para viver em um ano, a gente quer viver em um dia só. E a gente precisa viver cada estação no seu devido tempo. No seu devido tempo, a gente viver cada estação. E a gente sabe que a vida ela é um ciclo contínuo. E assim como a árvore, que vai se transformando conforme o tempo vai passando, muitas de nós vamos ver as nossas folhas começarem a cair, né? Algumas folhas vão começar a cair. E aí, a gente pode pensar assim, mas as folhas estão caindo, a árvore parece que vai ficando feia, vai ficando sem vida. Só que o amadurecer, né, que a gente já foi os hinos bem intencionais, graças a Deus, eu gosto disso. E aí a gente já ouviu falar sobre amadurecer. Isso faz parte do processo. Parece que a gente está perdendo. Parece que a gente está perdendo a beleza, está perdendo a força. Mas não, faz parte do processo. As folhas precisam cair. Algumas coisas precisam ir embora. E aí a gente vai ganhar o quê? Novas flores, novas folhas, uma nova folhagem. E vamos colher novos frutos. O Salmo 1, que eu acho lindo. Salmo 1. Vamos ler juntos. E é algo tão simples. Salmo, capítulo 1, a partir do verso 1, só até o 3. Só para a gente relembrar. E eu não falar errado. O verso 3, aliás. 1, verso 3. E ele será como a árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará. E tudo aquilo que ele faça, prosperará. E aí a gente vai ver como é lindo a gente ser comparado a essas folhas, né? A essa árvore plantada junto a ribeiros. No Salmo 92, o que a palavra diz, que a gente já cantou sobre isso também. Salmo 92. Aleluia. O Salmo 92, o verso 12 ao 15 vai dizer: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão fortes e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. Uma árvore plantada junto a ribeiros. Diz que o justo florescerá como a palmeira. A palmeira ela tem raízes fortes. A palmeira tem raízes fortes. Ela pode crescer no deserto, ela suporta ventania, tempestade. Os frutos são bonitos, são abundantes. Do seu fruto do fruto à raiz a palmeira pode ser aproveitada, são utilizados. Uma só semente pode reproduzir muito, mas ela não aceita enxertos. Ela não aceita qualquer coisa. Olhe tudo que ela pode fazer, mas ela não aceita enxertos. À distância você pode ver a palmeira. Produz o ano inteiro, em qualquer estação. É por isso que a gente pode ser comparado a uma palmeira. E essa é a nossa intenção essa noite. É lembrar ou começar a florescer em qualquer estação. Algumas plantas têm a sua estação própria, mas nós precisamos florescer em qualquer estação, assim como a palmeira. E ela mantém os frutos dela preservados dos predadores. Às vezes a gente até consegue dar alguns frutos,
mas a gente não consegue preservar esses frutos. Facilmente a gente perde os frutos. Facilmente a gente deixa de produzir. E a gente poderia produzir sempre mais. E não resiste ao frio intenso. Por isso que nós precisamos estar sempre perto do Senhor. Porque quanto mais a gente vai se afastando, mais a gente vai esfriando. E se a gente é comparado à palmeira, a gente não pode deixar o frio chegar. A gente precisa estar sempre se aquecendo. E aí o cedro do Líbano. Quando as raízes são profundas, aliás, a raiz dela já é profunda. E aí ela vai e se encontra com a rocha. Ao invés dela parar de crescer, ela se envolve na rocha, ela se firma ainda mais, vai crescendo por dentro e se tornando ainda mais bonita por fora. Quantas vezes a gente se preocupa com fora, com o exterior, mas aí as raízes não estão firmadas. E nós precisamos firmar as nossas raízes se nós quisermos florescer em qualquer estação. A nossa raiz precisa estar firmada no Senhor. Não é em outra coisa, não é em outra pessoa. É no Senhor. Porque cada estação que nós vivemos exige de nós diferentes habilidades. Se a gente é comparado à palmeira, não é qualquer tipo de enxerto que vai fazer essa palmeira sobreviver. Não é no frio extremo que essa palmeira vai sobreviver. E o cedro do Líbano. Ela precisa, quanto mais ela se envolve na rocha, mais bonita ela fica. E ela vai crescendo para baixo, ficando firme. O nosso problema é que muitas vezes nós não temos firmeza. Porque as nossas raízes estão rasas. As nossas raízes estão expostas. E a gente precisa proteger as nossas raízes, firmando ela na rocha. E você sabe quem é a sua rocha. Quem precisa ser a sua rocha. Então, sempre haverá ganhos e perdas, recomeço, mudança. Isso fala da gente deixar o velho para a gente poder receber o novo e a troca das flores que a gente estava falando no começo. Então, que se a gente quer mesmo ser comparada a essa palmeira, a esse cedro do Líbano que a gente leu lá em Salmo 92, nós precisamos firmar as nossas raízes. Porque as folhas vão cair, natural, né? Pode ficar um pouquinho mais murcha de folha, de fruto, mas a árvore vai permanecer firme. No tempo certo, ou sempre, ela vai estar frutificando, ela vai estar florescendo. Na primavera, a gente vai falar um pouquinho das estações, já que a gente está falando de florescer em cada estação. As plantas, elas ficam mais bonitas. Eu acho que tem aqui gente que entende muito mais de planta do que eu. Eu acho bonito, até tenho um jardinzinho, mas não sou muito experiente com as plantas. Meu pai até hoje fala de mim porque ele me deu uma planta e eu deixei a bichinha morrer. A primeira planta que ele me deu. E tu quer um jardim? Tu não cuidou de uma plantinha? Deixei muito no sol, ela não aguentava muito sol, era diferente. Deixei demais no sol. Mas eu acho tão bonito. E aí a primavera. A primavera, as plantas elas ficam mais bonitas, mais floridas, parece mais alegre. Só que antes da primavera veio o verão. Aliás, veio o inverno, não é? E aí os dias parece que estavam meio acinzentados, frio, antes de vir a primavera. A gente antes tinha até muita energia. A gente permanecia ali, plantada junto ao ribeiro, plantados na casa do Senhor. As raízes estavam profundas, a gente vai lembrar do verão, uma época boa, que a gente tem disposição para tudo, para viajar, para tudo a gente tem disposição. Começa a mudar o tempo, a gente já pensa no que a gente pode deixar de fazer para ficar um pouco mais quietinha, não é? Vai dando uma preguiça, né? Vai dando uma falta de coragem, diferente do verão. Mas antes do verão também tem outra estação. A gente vai ter um tempo que a gente vai estar até mais disposta. É normal.
e tem dias que a gente vai estar menos disposto. Mas o que a gente não pode fazer é se conformar com aquilo que a estação propõe e deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Porque a gente pode até olhar para a circunstância, a gente cantou, de a gente não ficar só pelo que a gente vê. Porque eu sei que tem dias que o que a gente vê desanima. A gente olha para a gente e se desanima. Mas a gente precisa olhar para a estação que está vindo. E começar a pensar o que é que a gente pode fazer. Para que quando a estação vier... E olha só, verão... Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Que o verão é um tempo da gente reservar. Aproveita o dia que você está muito animada. E vai reservando. Vai reservando. Eu sei que nunca vai ser o suficiente. A presença de Deus, por mais que a gente busque, parece que não é o suficiente. Quanto mais a gente busca, mais a gente vai querendo. Mas reserve mais. Está disposto, então aproveita para orar. Está disposto, não aproveita para estudar a palavra do Senhor. Está disposto, então aproveita para vir para a casa do Senhor. Porque quando vier aquele dia que você está meio indisposto, você vai lembrar daquilo que fortaleceu você ontem. E você vai começar novamente a buscar o Senhor. A estação está propondo que você pare, fique quietinha e deixe de fazer o que você precisa fazer. Mas você precisa olhar e ver que Deus lhe chamou para lhe florescer em qualquer estação. Não só na estação que a gente escolher florescer. Que parece que é aquela estação mais propícia. Não, eu não gosto não de trabalhar no inverno, não. Só gosto no verão. Não gosto da primavera, não. Só gosto do outono. Não. São em todas as estações. Independente da estação, nós podemos florescer e dar frutos, sim. Quando a gente olha para a parábola da figueira que a gente leu, foi uma das partes que eu achei mais interessante. O dono daquela vinha, ela já queria cortar aquela figueira. A figueira estava lá no meio da vinha, que era um lugar que fazia com que aquela videira fosse mais bem cuidada, tivesse uma atenção especial. Mas já tinha 3 anos que a figueira não dava frutos. Pela tradição judaica, não quer dizer que aquela figueira só estava ali há 3 anos. Porque só poderia ser colhido o fruto de alguma árvore a partir do 5º ano. O 3º ninguém mexia, o 4º era para o Senhor e o 5º podia já começar a comer do fruto. Está lá em Levítico isso. Então quer dizer que ela já tinha um tempo ali. Mas há 3 anos ela não estava dando fruto. Ela parou de dar frutos. E aí o dono daquele lugar vai dizer assim, 3 anos aí ocupando espaço. Inútil. Vamos fazer assim? Vamos cortar. Pode cortar. Inútil. Só que o vinheteiro, ele olhou e disse assim, não, deixa mais 1 ano que eu vou cuidar. Eu vou cavar ao seu redor e vou colocar esterco. Muitas vezes, quando a gente deixa de suprir as expectativas de alguém ou a nossa, o nosso primeiro pensamento é o quê? Não serve mais. Corta. Quero nem ver perto. Não. Mas em Deus nós sempre vamos ter uma chance. Por mais inútil que aparente ser, sempre vai ter mais uma chance. Para cuidar da terra e assim florescer. Nós recentemente saímos do verão. Acabou agora dia 21 ou foi 22? O verão. Já estamos em uma nova estação. Até junho. Março, abril, maio. Até junho. Nós já estamos, eu contando, né? Para matemática pensar rápido, não sou muito boa, não. Mas até junho a gente já está numa nova estação. Saímos do verão. Tempo bom para a gente aproveitar o dia. Espiritualmente também, algumas pessoas saíram do verão. Perderam esse vigor, perderam essa alegria. Perderam a vontade de trabalhar. Mas no verão os dias são mais longos, as noites mais curtas. Só que como eu já tinha dito, Salomão advertia, é tempo da gente reservar. Eu não sei como você, em que estação você está hoje. Eu não sei qual é a estação da sua vida hoje. Se você está vivendo dias floridos, dias cheios de frutos, uns dias mais frios, acinzentados, um dia mais disposto, espiritualmente falando,
O outono chegou, a gente já está no outono. É um tempo que as folhas começam, é aquele tempo que as folhas começam a amarelar e começam a cair. Como eu já tinha dito no começo, é um processo natural. Aí eu vou dizer para você, nem tudo vai ser uma perda. Às vezes a gente vai ficar se lamentando pelo que parece que a gente está perdendo. Mas nem sempre vai ser uma perda. Faz parte do processo que a gente precisa viver. E a árvore ela vai continuar de pé e ela vai resistir ao inverno. Amém? Será que você acredita que você vai resistir ao inverno? Amém. Quantos invernos você não já resistiu? Quantos outonos você já não passou? Eu estava ali cantando e passando um filme na minha mente. Meu Deus do céu. Né? Jesus, glorificando ao nome do Senhor. Só quem já esteve pertinho de morrer e receber um suspiro de vida do Senhor sabe o quanto é bom voltar a viver. E voltar a viver para o Senhor. Só quem já passou por essa experiência. E quem não passou, pode ter um pouco de noção por ter acompanhado alguém por perto. Que você viu e parecia o quê? Uma árvore cortada. Ou que alguém cortou, ou que se cortou. Simplesmente achou que não daria mais frutos. Ou que não queria mais dar frutos. O inverno, nesses dias acinzentados, algumas pessoas vivem presas. A estação quer passar, mas continua lá no inverno. Apareceu as flores, é primavera, pode viver esse tempo. Deus está mostrando novas possibilidades, novas oportunidades. Está dizendo, viva, floresça, mas está presa no inverno. Não está frutificando, as folhas estão feias, porque está lá, presa. Presa em um sentimento, presa em uma lembrança. Mas o Senhor quer que você hoje mude aí essa estação. Passou o inverno, chegou o tempo de cantar. Se você prestar atenção, você vai começar a ouvir o som dos pássaros. Assim como a gente lê lá em Cantares. Passou o inverno. Agora você pode ver as flores e ouvir o som dos pássaros. E como eu me comporto diante das estações, vai revelar se eu vou florescer ou não. Não podemos desistir no meio dos processos, porque Deus nos fará florescer. Aí a gente vai olhar para Maria. Eu lembrei de Maria hoje à tarde, a mãe de Jesus. Ela estava vivendo um sonho de quase toda moça. Estava prestes a casar. Vamos dizer que ela estava vivendo, estava no verão, bom, né? Estava planejando a sua vida com José. Aí, de repente, chegou o outono. A gente sabe o final da história, mas Maria não sabia. A gente hoje sabe o final da história, mas Maria não sabia. Mas ela tinha fé. Ela tinha fé. Ela quase foi abandonada pelo noivo. As pessoas começaram a falar mal dela. Olha o outono. Ela precisou fugir, se afastar de algumas pessoas. As flores podem ter começado a cair, porque eu tenho certeza que bem ela não ficou na situação que ela passou. Mas ela tinha reserva. Por que a gente sabe que ela tinha reserva? Porque ela foi obediente e porque ela permaneceu com fé. Porque se não fosse a fé, ela não teria obedecido. A gente obedece porque a gente tem fé. Se a gente cumpre alguma coisa sem a fé, é por medo, não é por obediência. E aí o inverno também chegou para Maria. Mas florescer ia ser algo natural. E a gente vai ver isso no ordinário do dia a dia. Não precisa. Maria era uma mulher simples, comum. Não precisava de muita coisa. Não precisava buscar muitos métodos. Não precisava. Aí José foi e voltou atrás da sua decisão. Retoma sua aliança com Maria. Olha aí as coisas começando a mudar. Pelo menos agora ela teria a companhia, a proteção do seu noivo. Apesar de todas as outras dificuldades. Mas Maria não deixou de regar a sua fé. Ela permaneceu firme até o fim. E o problema é esse. É que quando a estação muda, quando os dias maus vêm, a gente desiste fácil. A nossa fé já fica meio... As folhas vão caindo e a nossa fé vai indo junto.
E é isso que a gente não pode deixar morrer. É a nossa fé, porque é isso que vai sustentar nos dias ruins. É isso que vai sustentar você quando você não souber o que fazer. Vai ser a sua fé. É isso que vai sustentar quando vier a dor, quando vier a solidão, quando vier tudo isso, a rejeição, que alguém perto de você vai dizer, corta. E você sabe que a pessoa quer lhe cortar, que a situação quer cortar você, mas você vai permanecer firme naquilo que Deus já falou para você. Firme naquilo que você já sabe que o Senhor pode fazer. Porque se você for olhar para trás, eu tenho certeza, porque isso acontece comigo. É o exercício que eu faço quando eu estou achando que não vai dar certo. Deu antes com aquilo. Então vai dar certo isso também. Porque Deus, Ele é fiel. Eu sou infiel, mas Ele não. Ele permanece fiel. Então, quantos de nós já viveu uma história assim, como a de Maria? Começou planejando um sonho, como a gente cantou, falando sobre sonho. E de repente tudo muda. Tudo muda. E não é porque ela deu uns passos em falso, não. Foi porque Deus tinha algo diferente, um florescer diferente para aquilo que ela estava esperando. E a gente precisa também prestar atenção nisso. Às vezes eu quero florescer de um jeito, mas o Senhor está nos preparando para florescer de outro jeito, de outra forma. O Senhor, Ele fez com Maria o que Ele também fez com a gente. Com certeza algumas pessoas olharam para Maria e disseram, corta, está só ocupando o lugar aí. É só a aparência, a Maria, porque com certeza ela era uma mulher de bom testemunho. Senão ela não teria sido escolhida para ser a mãe de Salvador. E aí as pessoas começaram a falar mal de Maria. Começaram a querer cortar Maria. Mas ela permaneceu firme. Aí o Senhor foi lá, cavou mais um pouquinho, colocou um adubo. E a história dela está sendo contada até hoje. Até hoje. E o Senhor também já fez e quer fazer assim comigo e com você. Pode parecer que a situação não vai mais dar certo. Aí você diz, oxe, eu já orei, olha, tantos anos, aí pode orar mais um pouco. O vinheteiro pediu mais um ano. Você tem mais um ano para orar? Tem coragem para orar mais um ano? Pode ser menos tempo. O prazo aqui foi, me dê mais um ano. Mas ele sabia que até antes podia... A parábola não diz se deu frutos ou não. Não tem essa resposta. Mas o agricultor, como já foi dito essa noite, ele está disposto a cavar mais ao redor, cavar mais, tirar o que estiver impedindo esse crescimento, aprofundar essas raízes que estão expostas e qualquer ave, qualquer coisa pode vir danificar essas raízes. Ele está aqui para fazer isso essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Colocar um pouquinho de adubo e a gente vai florescer sim em nome do Senhor Jesus. Ele precisou também, quando uma árvore ela não está crescendo muito bem, precisa também, às vezes, muitas das vezes, fazer uma poda. Aí imagine, cortar galho, arrancar folha, sair cortando. O problema é que às vezes a gente não quer ser podado, a gente não quer. A gente quer continuar do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, resistentes a essa poda, não quer deixar cortar os velhos hábitos, os velhos costumes, os velhos sentimentos. E aí como é que floresce? Não sai do lugar. E você vai se cansar. E você vai se cansar, vai olhar para você, começa a olhar para outra pessoa, mas Deus, fulano assim, né? Está florescendo e eu continuo aqui. Você está com disposição para deixar o agricultor podar você? Cavar mais um pouquinho? A gente precisa se desfazer de algumas coisas. A gente precisa deixar embora algumas coisas para poder florescer. Senão, não vai florescer. Vai continuar do mesmo jeito. Então, deixa o Senhor mexer nessa terra. Deixa o Senhor mexer. Às vezes a gente está resistente demais. Às vezes a gente vai olhar para o fruto do outro, para a árvore do outro, dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, mas a gente não deixa o Senhor mexer na nossa terra. Podar a gente. E às vezes o problema está aqui.
e a gente está só preocupado com o outro. E a gente não floresce. A gente não dá frutos. A gente se acha autossuficientes. Raízes rasas, aparentes. Totalmente vulnerável. E a gente fica se segurando, sem deixar o Senhor trabalhar. Uma outra situação é porque hoje nós estamos bem, e aí você pode dizer se sim ou se não. É porque alguém investiu tempo em cuidar de mim e em cuidar de você. Irmãs, eu tenho certeza de uma coisa, é que eu fui bem cuidada. E sou. Porque também eu sempre procurei andar perto de pessoas que poderiam cuidar de mim. Às vezes a gente fica resistente, reclamando porque não é cuidado, mas a gente nem deixa. Quer andar perto de quem não tem nenhum cuidado para nos trazer. Muito pelo contrário. Eu sempre tentei me cercar de pessoas que poderiam abençoar a minha vida. Diferente disso, eu dou um jeito de me afastar. Sem arenga, sem briga. Mas eu também quero ser protegida, eu também quero ser cuidada. E eu fui e sou. Mas eu estou cuidando de quem? Olhe só o que esse vinheteiro foi lá fazer. Não, Senhor. Foi para o dono da terra dizer, não corte não. Me dê mais um ano. A gente tenta, uma falsa tentativa. Vou tentar cuidar ali de fulano. Vou ver ali se eu dou, né? Se eu faço alguma coisa. Não. Aí a gente ora uma semana. Não ora mais. Por alguém. Aí a gente já diz, ó, não. Fulano não tem jeito. Não vou insistir mais nada. Já conversei, já fui lá. Mas ainda tem mais tempo. Você ainda pode orar mais. Você ainda pode investir mais. Porque eu sei que teve alguém que cavou um pouquinho mais e colocou um adubo quando eu estava precisando. Estava já morrendo, mas foi lá e cuidou de mim. E eu preciso cuidar de alguém. E eu preciso cuidar de alguém. Só que muitas vezes nós não queremos ter trabalho. É mais fácil decidir cortar. Poxa, com certeza é mais fácil decidir cortar ou jogar a responsabilidade para o outro. O vinheteiro poderia dizer assim, não, o senhor é dono da terra, o senhor vê o que é que faz. É para cortar, tá bom, então corta. Mas não, ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade, ele olhou com misericórdia. E você pode olhar com misericórdia para mais alguém essa noite. Começar a pensar em alguém. E aí o seu tempo, as suas orações, o seu investimento. Você pode adubar mais a terra de alguém. Em Deus é possível florescer em qualquer estação. Mas a gente precisa o quê? Firmar-se no Senhor. Regar a nossa vida com a palavra do Senhor, com oração. E como a gente leu, está ali, ó, habitando, se plantando na casa do Senhor. Porque Ele tem muito mais para mim e muito mais para você. Quando você começa a florescer, quando a sua árvore, você como uma árvore, vamos usar essa analogia, você como uma árvore, você pode dar sombra a mais alguém. Você pode alimentar mais alguém. Porque o evangelho nunca vai ser só o que eu posso ganhar. Só o que eu posso proporcionar a mim mesmo. Sempre vai ser para mais alguém. Deus usa pessoas para pessoas. Não é? Então Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Quando você floresce, você não só fica mais bonita, mais bonito. Você só não ganha benefícios. Mas isso estende-se a outras pessoas. Isso estende-se a outras pessoas. A sombra, o fruto, isso vai se estendendo. E a minha oração é desde que eu comecei a orar sobre essa questão de florescer, é que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar nos revelando onde é que Ele quer que a gente floresça e como. E como. A quem Ele quer que a gente invista mais tempo. Senhor, eu vou investir mais tempo em quem? E eu tenho orado sobre isso e pensado. Porque às vezes a gente vai aleatoriamente, ou então, dependendo, se a gente está na liderança, vai tentando cuidar de todo mundo, né? Vai tentando cuidar de todo mundo. Mas às vezes existe alguém específico
que precisa de um cuidado específico. E nós precisamos estar dispostas, firmadas. Porque se a gente não está firmado, se a gente não está lá sendo cuidada pelo Senhor, a gente também não tem como cuidar de ninguém. A gente não resiste. A gente não resiste. E nós precisamos estar firmes. E está aí o que a gente já sabe, né? Firmes. Sempre abundantes na obra do Senhor. É como nós precisamos e devemos estar. Nós precisamos, em nome de Jesus, minhas irmãs, lembrar que o Senhor nos chamou para muito mais. O Senhor... Esse foi para mim. Essa foi aberta agora, não foi? Nós precisamos, em nome de Jesus, estar dispostas a deixar o Senhor nos usar. Eu não sei qual foi a última vez que você se sentiu florescendo, fazendo sombra para alguém, se sentiu firme, se sentiu constante. Não sei qual foi a última vez. Se foi recente, glória a Deus. Vá reservando aí. Está com coragem de orar, aproveita e ora mais um pouquinho. Está com vontade de ler a Bíblia, ora mais. Busca mais ao Senhor. Porque quando vier o dia mau, que ele vai vir, não é se vier, ele sempre vem. Como a gente já sabe, as estações, elas mudam. Permanecer firmes no Senhor. Permanecer firmes no Senhor. Eu queria orar com você, principalmente com você, mulher, porque o tema é lindo. Quando a gente olha para uma flor, uma árvore, o cedro do Líbano é bem bonito, uma palmeira, eu acho palmeira a coisa mais linda. E são vários os tipos. Mas as implicações desse florescer, os bastidores de passar por essas estações, só você sabe. Só você sabe. Só eu sei. Em cada estação, o desafio que é florescer. Tem dias que não é fácil. Não está bem e mesmo assim está disposta a trazer abrigo, sombra e fruto para alguém. Não é fácil. Mas é porque nós estamos plantados junto a ribeiros de água. E não é qualquer água, não é qualquer fonte. O cheiro das águas. Só precisa do cheiro. E o Senhor pode fazer a árvore que foi cortada voltar a crescer, a ter vida novamente. A ter vida.